Olá, meus amigos. Aqui é o professor Danilo. Sejam bem-vindos a mais um tema que eu tenho desenvolvido aqui com vocês no meu canal no YouTube. O tema de hoje eu julgo de extrema importância para todos nós que estamos sendo acometidos desses males, que daqui a pouco eu vou explicar, né? Mas principalmente os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adolescentes. E de que mal eu estou falando? Me refiro aqui ao mal das telas, tá bom? Ao mal das telas. Coisa que para nós se tornou algo muito comum, né? Porque você não vê ninguém na rua hoje sem um celular, não é? Isso se tornou extremamente comum e usual para o ser humano. Mas ao mesmo tempo, todos percebem, identificam esses males em si, identificam esses males na sociedade, mas acabam que deixando a coisa passar, meio que se acostumando, né, com o que se vê por aí. Né? Então, vamos lá. Por que as telas, o consumo de telas exagerado, excessivo, ele é um mal? Né? Existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos, onde foi identificado que as notas do SAT, né, é o teste de aptidão escolar que os estudantes norte-americanos fazem para ingressar na universidade, foi identificado o seguinte, que a partir de determinado ano, na sociedade norte-americana, a cada ano, os testes do SAT, os níveis que os estudantes alcançavam a cada ano a ano, ele ia diminuindo. E aí foram identificar o que havia acontecido com a sociedade norte-americana para que progressivamente, ano após ano, os níveis de desempenho escolar eles fossem baixando. E identificaram que, vejam só, que curioso, o primeiro ano em que as coisas começaram a cair foi exatamente o ano onde a TV entrou nos lares norte-americanos. Então eles perceberam que o indivíduo que lá no terceiro ano do high school, no último ano do high school, ele teve contato com a TV na sua casa, isso já impactou o desempenho escolar dele, daquele aluno que se formou no ano anterior e que ainda não tinha tido isso. E depois, a coisa foi crescendo conforme a maior exposição à TV. E aí começaram a analisar a coisa do ponto de vista neurológico, tá? Para entender por que isso estava acontecendo com o ser humano. E aí perceberam que quando nós estamos assistindo TV, quando nós estamos assistindo um programa, quando nós estamos diante de uma tela, aquilo causa em nós um relaxamento. O nosso cérebro, ele trabalha numa frequência mais baixa. E por trabalhar numa frequência mais baixa, ele fica numa posição mais confortável. Ele não precisa trabalhar tanto. Diferentemente quando se tenta ouvir, prestar atenção, entender uma aula e principalmente um livro. Então, o que eles perceberam? Que na medida em que o cérebro ele vai se acostumando com essa frequência mais baixa, depois, se o indivíduo desliga a TV e ele tenta, por exemplo, ler um livro ou até fazer uma oração, rezar um terço, por exemplo, ler o catecismo, ler a Bíblia ou ler um livro qualquer, ele percebe que há uma luta dentro dele. E essa luta se manifesta pelo quê? Por uma falta de atenção. Ele não consegue dispensar a atenção sobre aquilo. E ele não consegue porque ele está lutando com o próprio cérebro.
O cérebro, ele quer ficar na vida mansa. Ele quer ficar naquele aconchego que ele estava quando estava assistindo algum filme. E agora, quando você quer colocá-lo para trabalhar, ele não quer. Né? Há uma indisposição, e essa indisposição se manifesta principalmente por uma desatenção. E é isso que aconteceu com os estudantes norte-americanos. Agora você veja, nós estamos falando de TV. Esse estudo ele foi conduzido há décadas atrás, onde inclusive a TV era preto e branco. Não tínhamos as TVs coloridas, não tínhamos as TVs de resolução 4K e até mais, como se vê hoje. Né? Nós não tínhamos esta oferta de conteúdo audiovisual que está invadindo as nossas casas e as nossas vidas. E isso tem destruído a capacidade do ser humano de se concentrar em algo, principalmente em algo abstrato. E aí, a pessoa que conduziu esse estudo, né, ele, inclusive, diz algo assim muito sério, tá? Que a morte da inteligência, né, a incapacidade das pessoas lerem, a incapacidade das pessoas se dedicarem a atividades de cunho intelectual mais exigente é a morte da democracia. E por que a morte da democracia? Porque você começa a ter uma sociedade de pessoas que são incapazes de efetivamente ler. E se elas são incapazes de efetivamente ler, elas simplesmente têm uma visão muito superficial, muito rasa da própria sociedade em si. E aí, as pessoas que se apropriarem dos próprios sistemas de comunicação, eles vão conduzir essas pessoas para que elas enxerguem a sociedade dentro do prisma deles. Né? E qualquer partido político, qualquer ideologia política que se apropriar disso, se apropriará também das consciências, uma vez que as pessoas não conseguem ter uma vida, digamos assim, intelectual séria. Não é? Então, isso é muito preocupante. Agora, eu chamo a atenção aqui, principalmente das crianças, com relação ao contato excessivo com as telas. Né? Porque se isto causa esta desordem em um adulto, eu acho que não é difícil de imaginar, de ter uma ideia da catástrofe que isto é quando uma criança tem contato contínuo com esse tipo de coisa. Será uma criança com extrema dificuldade de prestar atenção em algo que não seja recheado de cores, de sons, de barulhos. Não é? E aí pensem, uma criança assim, a dificuldade que será alfabetizá-la. E mesmo depois de alfabetizada, a dificuldade que será ensinar para essa criança uma coisa simples como a tabuada. A dificuldade que será depois introduzir essa criança nos rudimentos da gramática da língua portuguesa. A dificuldade que esta criança não terá em desenvolver gosto pela oração. Então, essa criança, imagine ela nas missas dominicais. Vai achar aquilo chato, vai achar aquilo algo que não lhe prende a atenção. Veja, a tarefa de se educar um ser humano assim se torna algo praticamente impossível. E por que eu digo praticamente impossível? Porque enquanto não remover da criança esses dispositivos que tiram dela a atenção, ela não vai conseguir desenvolver
a capacidade dela de prestar atenção em algo que não seja colorido, que não tenha os seus efeitos, não é? E que é aquilo que nós precisamos ter para conseguir estudar e principalmente, eu falo aqui para cristãos, para católicos praticantes, para desenvolvermos uma vida espiritual mais séria e mais profunda, né? E é por isso que quando a gente olha a oração do Pai Nosso, nós vemos que o Pai Nosso é constituído de 7 pedidos. Um desses pedidos é: não nos deixeis cair em tentação. O curioso é que poucas pessoas sabem disso, mas o Pai Nosso, ele é uma oração tão perfeita, mas tão perfeita, que ele se encaixa na trajetória da vida espiritual de qualquer pessoa. Aquelas pessoas que estão no início da vida espiritual e aquelas pessoas que estão no ápice da vida espiritual, o Pai Nosso se encaixa como uma luva para todas elas, né? É como que se as petições do Pai Nosso elas fossem se aprimorando conforme a pessoa vai se aprimorando na vida espiritual. Curiosamente, né, porque isso aqui não é uma aula sobre o Pai Nosso, mas vale a pena dizer isso, o Pai Nosso é dividido em 7 grandes petições. A vida espiritual, segundo Santa Teresa de Ávila, é dividida em 7 etapas, que ela chamou de moradas, né? Então vejam como as coisas se encaixam. Mas um dos pedidos do Pai Nosso é: não nos deixeis cair em tentação. Mas o que poucas pessoas sabem é que o grande instrumento do qual o demônio se serve para que nós caiamos em tentação é a desatenção. A pessoa que está desatenta, ela não percebe o demônio rodeando ela, as tentações surgindo, e de repente ela vai e cai no pecado, né? E perde a graça, né? E através disso pode cair em pecados e em vícios cada vez maiores, né? Então você percebe que o quanto que é urgente. Isso é uma questão não só espiritual, mas é uma questão humanitária. O ser humano voltar a ter atenção nas coisas. Porque esse estado de desatenção só trabalha contra nós mesmos. Desde a segurança física, partindo também para as relações com as pessoas. Cada vez mais as pessoas conversam menos. As pessoas marcam lugares para se encontrarem, os amigos marcam lugares para se encontrar. E aí chegam no lugar e ficam no celular. Veja que absurdo, né? Marido e mulher, né, quando estão ali no fim da noite, conversando sobre o dia, já se programando para o dia seguinte, né? Às vezes não tem um diálogo, porque estão no celular. Marido e mulher deitam na cama e ao invés de desejarem boa noite um para o outro, estão ali desejando boa noite para quem? Para o celular, né? E as crianças crescendo vendo isso. A criança, antes de dormir, fica lá, vidrada no celular. Não consegue dormir. Vai dormir 2, 3 horas da manhã. E aí apaga. Para acordar depois, tarde, cansada, e já pegar o celular. Veja, isso é a morte da humanidade. Se nós olharmos para isso e nós acharmos que isso é normal, é porque a gente já se desumanizou. É por isso que eu venho aqui, através desse vídeo, chamar a atenção de você que é adulto, tá? Principalmente de você que é pai, tá? A gente precisa escapar desse elemento pernicioso, né? E aí cada um, conforme eu vou falando aqui, cada um veja o nível da gravidade disso na sua vida. E proporcional à gravidade tem que ser a conduta que você vai tomar, né? Mas que esta coisa rouba a nossa atenção. E a atenção é fundamental para as relações humanas,
para o desenvolvimento intelectual do ser humano e espiritual, então daí a gente vê que de fato isto é uma coisa muito grave que tem acontecido na nossa sociedade e nós precisamos conseguir escapar disso, para o nosso bem e para o bem dos nossos entes queridos. Obrigado pela atenção. Você gostou desse vídeo? Compartilhe, comente, e nele também está a descrição, o link de acesso para o meu curso Encrateia, onde busco, num ambiente mais propício, desenvolver questões da espiritualidade para pessoas de vida comum, como você, provavelmente que está assistindo esse vídeo, como eu, né? Pais de família, mães de família, que tem seu trabalho e suas profissões. Então isso é uma comunidade onde eu ajudo as pessoas com aulas semanais, com conteúdos embasados na tradição da espiritualidade cristã, para ajudar as pessoas a se desenvolverem na vida espiritual. Então, obrigado aí pela atenção. Espero encontrar você nos próximos vídeos e quem sabe também em sala de aula no Encrateia. Forte abraço, que Deus te abençoe.